tô aqui para falar para vocês sobre manometria. Bom, em relação à pressão. A pressão é definida como uma força normal exercida por um fluido por unidade de área. Lembrando que só falamos de pressão como lidamos com um gás ou um líquido. Como a pressão é definida como uma força por unidade de área, ela tem a unidade de newtons por metro quadrado, que é denominada Pascal. Lembrando que newton é quilograma sobre metro por segundo ao quadrado. Um manômetro consiste principalmente em tubo em forma de U, de vidro ou de plástico, contendo um ou mais fluidos. A variação da pressão com a profundidade. A pressão de um fluido aumenta com a profundidade, mas em repouso, horizontalmente, não se tem a variação, ou seja, um fluido, quando ele está em repouso, a sua pressão ela tem variação verticalmente, porém horizontalmente não se tem essa variação. Então, se eu tenho a mesma altura entre os fluidos, não se tem uma mudança de pressão. A pressão só varia verticalmente. Para obtermos uma relação para a variação da pressão com a profundidade, vamos considerar um fluido retangular com altura ΔZ e largura ΔX. E a sua profundidade unitária, para dentro da página. Em relação ao equilíbrio, como vocês vão ver na figura a seguir. Bom, aqui está o nosso fluido retangular. Ele tem duas pressões, a P1 que age em cima e a P2 que age embaixo. Tem o seu peso, que aqui é chamado de W. A sua largura, como foi dita, que é o ΔX, sua altura, que é o ΔZ. Lembrando que sua profundidade ela é unitária para trás. É bem simples, galera. Retangular, tem os vetores indicando as pressões. Bom, então, galera, a gente vai considerar que a densidade do fluido é constante. Vamos fazer um balanço de força verticalmente. Lembrando que o nosso eixo aqui ele é Z e não é Y, como a gente usa tradicionalmente. Mas não faz uma diferença. Então, lembrando que a força é a massa vezes a aceleração, certo? Então, a gente tem uma pressão que está sendo aplicada na parte inferior, que é o P2, e uma na parte superior, que é o P1. E também o peso do fluido. Como eu falei, o peso do fluido, ele ficou igual a densidade vezes a gravidade, vezes a variação da base, que é x, vezes a variação da altura, que é z. Porque é massa vezes a gravidade. A massa, é só a gente lembrar que a densidade é igual a massa dividido por volume. Então, para a gente encontrar a massa daquele nosso objeto, fluido, que é retangular, é só a gente multiplicar a nossa densidade vezes o nosso volume. Qual é o volume de um retângulo? É a sua altura vezes a sua base vezes o seu comprimento. Lembrando que o comprimento é unitário. Os líquidos, por sua vez, são aproximadamente incompressíveis, ou seja, a variação da densidade é desprezível. Para a água, tem-se um erro de 4,6% na parte mais profunda do oceano. Dessa forma, podemos integrar a equação da hidrostática para um líquido. E a gente vai obter a seguinte equação, galera. Isso em estática dos fluidos. Para muitos fluidos, deve-se alterar a massa específica na forma à medida que se move de um fluido para o outro. Densidade relativa ou densidade é a relação entre a massa específica de uma substância e a massa específica de outra substância tomada como referência, onde D é igual a massa específica daquela substância sobre a massa específica da outra substância tomada como referência. Como se adota a mesma unidade tanto para a massa específica da substância como para outra massa específica da substância utilizada como referência, e se tem aquela divisão da fórmula, o D ele é desprovido de unidade, ele é adimensional. A referência adotada para o líquido, aquela massa específica de referência, é a água. Então, gente, agora que vocês sabem
um pouco sobre estática dos fluidos, sobre densidade relativa, e o porquê daquela fórmula que é utilizada, eu criei um fluxograma para resolução. Se você tem um conhecimento teórico, você consegue utilizar ele e sabe por que está utilizando. Ele está disponível no nosso site www.fenixfenomenal.com.br. Lembrando que, como eu mencionei, qualquer dúvida, crítica ou comentário, é só enviar um e-mail para a gente. Temos o contato também no site. Eu espero ter ajudado vocês. Valeu, galera!